Atenção, gado! Este vídeo apresenta conteúdo ofensivo para você que idolatra político. Eu acredito que nós devemos enxergar os erros e os acertos de todo o governo, mas é inegável que nós temos cometido mais erros do que acertos. Logo no início do mandato, em 2019, nós tivemos o Laranjal do PSL, em que envolveu várias candidaturas fantasma e o dinheiro voltava para o partido. Nós também tivemos o caso Queiroz, que envolvia o Flávio Bolsonaro. Tivemos ministros técnicos muito bons, capacitados, como o Mandetta, que se mostraria um excepcional ministro no futuro. Mas isso não faz esquecer o caso Bolsonaro. Geralmente, quando se fala em família na política, são famílias enroladas em atos de corrupção. A minha família é limpa na política. Suspeitas de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito que, segundo o COAF, Flávio movimentou em 6 meses 632 mil. Logo mais, nós também tivemos a briga interna do PSL. Um racha que o partido se dividiu em dois, que acarretou até na criação de um outro partido que Bolsonaro criou, o Aliança pelo Brasil. É sempre um erro seguindo de um acerto, depois seguido de 2 erros. Não compensa dessa forma. Além disso, nós tivemos a aprovação da MP da Liberdade, que foi algo produtivo, que desburocratizou e incentivou o empreendedorismo no nosso país. Algo muito benéfico, mas logo também seguido de outro erro, que foi o conflito com os demais poderes, principalmente uma rixa com o Congresso. Isso fez com que Bolsonaro perdesse capital político e ficasse muito difícil com que ele conseguisse aprovar as reformas necessárias. Mas, até então, eles conseguiram aprovar a reforma da Previdência, que foi amarga, mas necessária. Mas esse rixa com o Congresso continuou e Bolsonaro passou a atacá-lo constantemente. Presidente que porventura distribua ministérios estatais ou diretorias de banco para conseguir apoio dentro do parlamento, ele está infringindo o artigo 85, inciso 2 da Constituição. Ou seja, o governo não chantageia mais o executivo para liberar nossas emendas. Não, agora fica refém. Não fica refém. O governo não está refém. O governo tem que respeitar. Nós temos 3 poderes aqui. O Jair Bolsonaro apoia as emendas impositivas, depois o governo também diz que é uma vitória do governo essa autonomia do parlamento, e aí come bola em relação à LDO. O próprio general Ramos estava em plenário e eu vi ele articulando e pedindo voto para a LDO com emenda de relator, fez acordo para isso. Então, infelizmente, o Bolsonaro faz esse jogo de jogar a população contra o Congresso Nacional quando ele mesmo faz as negociações por debaixo dos panos com o Congresso. Nós também tivemos a tentativa de Bolsonaro de nomear o próprio filho, Eduardo Bolsonaro. Para falar a verdade, esses filhos de Bolsonaro só atrapalham ele, ninguém ajuda. Queria nomeá-lo como embaixador dos Estados Unidos. Logo você, Bolsonaro, que fala tanto de meritocracia. Onde está a meritocracia nesse episódio? Usufruir do fruto do seu trabalho pela meritocracia. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé meu, meu filho, eu dou. Nós também não podemos esquecer que foi aprovado o pacote anticrime, que foi muito benéfico para a segurança, mas logo seguido de um outro erro. O fiasco pelo Enem, o grande fiasco. O pior Enem que nós tivemos em anos, sem falar que todo o dinheiro da educação em 2019, em boa parte, se não falar o ano todo, foi contingenciado. Gostaria que nada fosse contingenciado. Gostaria, em especial a educação. Agora, a educação também está deixando muito a desejar no Brasil. Então, concluímos o ano de 2019 com um crescimento de apenas 1%. A verdade é que nos prometeram o céu e nos entregaram a Torre de Babel. E chegamos assim em 2020,
com a promessa de reformas essenciais, como a reforma administrativa, que eu não sou a favor, mas a reforma tributária, essa que eu sou a favor. Mas o governo não seria pautado por isso. Iria acontecer uma coisa no mundo que ninguém esperava. A pandemia do coronavírus. This is the first pandemic caused by a coronavirus. E esse, para mim, a administração do governo Bolsonaro durante essa crise foi a conta d'água. O que faltava para causar o apogeu do governo. Bolsonaro, numa crise de negação que não existia nenhum problema e declarações totalmente sem nexo algum, uma vergonha alheia e uma irresponsabilidade tremenda. Eu quero saber como vai resolver uma crise em um estado de negação. Nós não podemos entrar numa neurose, como se fosse o fim do mundo. Outros vírus muito mais perigosos, letais, como isso aconteceu no passado, e não tivemos esse problema, essa crise. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. O que Bolsonaro precisa entender é que nós não negociamos vidas. Apesar que o governo tomou medidas assertivas com pressão da oposição, que colocou o auxílio de R$ 600 para alguns setores da sociedade, algo essencial, mas os erros sobrepõem os acertos. Sem falar dos manifestantes que parecem mais uma seita. Os apoiadores de Bolsonaro viraram uns fanáticos, reclamavam tanto de Lula, nós já falamos tão mal do petismo que eles não reconheciam seus próprios erros, estão fazendo a mesma coisa, se não pior. Vou colocar um compilado de vídeos aqui para vocês verem, que dá vergonha alheia, uma total irresponsabilidade. Não seja um rato, não fiquem dentro de suas casas, venham se manifestar nas ruas, não acredite nessa mentira, coronavírus não existe, gente. Tá lotadaço isso aqui, Jesus. É mentira! Covid-19 não existe! Estão superfaturando os números! As ruas, povo do Brasil! As ruas, povo... Paramos a Avenida Paulista e vamos para São Paulo, hein? Bora! E eu pergunto uma coisa a vocês. A esperança que tanto buscamos, nós vamos deixar na mão dessas pessoas? Uma coisa eu digo, quem liderar essa crise que nós estamos passando, irá liderar em 2022. E até quando nós iremos cair nesse papo de muda Brasil? Há décadas nós escutamos esse papo e nada verdadeiramente muda. Já pro Brasil poder mudar. Quer mudança de verdade, quer Aécio Neves presidente. Mudar o Brasil. Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade, Bolsonaro. Então, pessoal, o último recado que eu tenho a deixar para vocês é: não seja um eleitor em busca de um salvador. Você mesmo tem que se tornar esse salvador. Essa é a mensagem de uma pessoa que tem esperança ainda. Que nós iremos ver um Brasil melhor, que nós iremos ter um futuro melhor. E eu conto com o apoio de todos vocês, pois juntos iremos transformar esse país e colocá-lo do jeito e da forma que nós sonhamos que ele seja. Amém. Muito obrigado por tudo
Tudo de melhor sempre para você que está me assistindo. E beleza então, valeu, falou, até mais.